Olá, pessoal. Boa tarde, quase noite. Boa tarde a todos. Quase noite. Virada da tarde para noite. Olá, todo mundo. Mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa live sobre sistemas de gestão. E agora eu vou colocar o moderador na área, que vai ser o Luca Padovano. Luca vai entrar aqui agora comigo. Opa, cronometramos, Bianca, deu certo. Já estamos no ar juntos. Tudo A certo? Coalunga oficial entrou também. Deixa eu tentar. É porque muda a visão, né? Na hora que você altera o quadro. Estou tentando me entender aqui. Isso. Tentando, é meio complicado. Lá, Enfim. tá todo mundo entrando. Boa tarde, quase noite para todo mundo. Gente, um dia de live hoje, hein? Hoje começamos cedo o dia. Já estamos na terceira live do dia. Muito interessante, né? Comemorando a Semana do Meio Ambiente. No ano passado, nessa época, né, Bianca, a gente estava fazendo ações de limpeza de praia, mas também muitas palestras Exatamente. presenciais, né? Nós fizemos várias palestras, fizemos coisas junto com a É. Marinha, junto com a BR Marinas, né? Mas eu. Demos várias palestras, né, É para isso aí. comemorar Mas esse momento que é muito eu tô no especial. mutirão. Eu me sinto no mutirão desde 9 horas da manhã. Tô de tatuí Ah, Ricardo Jatobá entrou, a Bia entrou também, que é desde Patanão, que 9 horas. legal. Estamos todos formando um grupo aqui de trocas, né, de experiências, enfim. Como estamos nesse isolamento, essas lives têm ajudado muito o dia, né, a trazer informações novas em todas as áreas, né? E na área ambiental a gente está conseguindo, já é a segunda semana que a gente está fazendo lives, né? Já fizemos outras antes e com resultados muito positivos, né, Bianca? Exatamente. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal começar a chegar e apresentar qual vai ser exatamente a nossa temática, né? Hoje, dentro das várias questões que nós recebemos, né? Quando nós fomos pesquisar o que os nossos seguidores queriam discutir, falar, que informações eles queriam, uma das questões é exatamente esse do teu curso, né? De gestão de riscos, né? De entender como é que funciona o gerenciamento de risco nas organizações em tempos de pandemia, né? Quais são os impactos que estão acontecendo, tanto na parte gerencial quanto na parte de legislação, quais são as normas que a gente tem que seguir, como que as empresas fazem, né, para implementar uma política de gerenciamento de riscos, para diminuir seus riscos, né, e tornar a empresa mais competitiva dentro das suas organizações. Então, para a gente começar a dar uma abertura aqui, à medida que as pessoas vão chegando, bom, eu sou o Luca, eu sou um dos fundadores, atual gestor ambiental do Instituto Ecológico Aqualung, né? Estamos nesse trabalho já há 30 anos, trazendo consciência ambiental para a sociedade através de cursos, palestras, mutirões e limpeza. A gente trabalha muito com escolas também, pois chegamos à conclusão que é fundamental a gente educar o ser humano na sua primeira fase, né, quando ele está começando a ter consciência até os 7 anos, e os bons exemplos que as crianças pegam nessa fase da vida, elas levam para o resto da vida. Então, no caso do nosso planeta, cada vez mais a gente vai precisar de questões de uma preocupação de sustentabilidade. Então, nós estamos nisso há muito tempo. E também na parte de gerenciamento de cursos, já a nível profissionalizante, né? Ao longo desses anos, já formamos mais de 10 mil profissionais em cursos mais técnicos, de especialização, exatamente para dar suporte às empresas, no sentido de que elas possam ter equipes treinadas, né, para as diversas exigências que a sustentabilidade está impondo agora nas organizações, né? E hoje a gente percebe que isso está acontecendo cada vez mais de uma forma integrada, ou seja, 30 anos atrás não tínhamos nada, aos poucos foram surgindo cursos, necessidades de criar determinadas ações de sustentabilidade,
E hoje está muito, muito integrado em grandes projetos, né, de consciência, de educação ambiental dentro das próprias empresas. Então, para falar da nossa live hoje, ninguém melhor do que a Bianca Morim, né, que é a nossa diretora de educação ambiental, né, além do mais, a nossa principal instrutora nesses temas ligados a todas as ISOs, a todos os cursos mais profissionalizantes, como gestão de liderança, hack, né, sistema de gestão integrado, e especialmente o tema que nós vamos estar abordando hoje, que foi a questão que todo mundo perguntou, como que eu que tenho uma organização, como é que eu devo proceder para fazer a gestão dos meus riscos? Te passo a bola, Bianca, com você. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde, quase boa noite. Prazer tê-los vocês aqui conosco. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo, primeiro sobre o processo de gerenciamento de riscos, que é um assunto que geralmente as pessoas se interessam muito, né? A gente sabe que a gente está vivenciando um momento de crise e toda crise tem um risco, como eu sempre falo nas aulas, né? Toda crise tem um risco e organizações dos mais variados segmentos, portes, precisam entender que riscos são esses que eles já estão vivenciando, não vou dizer nem que vão vivenciar pós-pandemia, não, porque eles já estão vivenciando. A gente tem percebido que, né, nesses 3 meses aí de pandemia que a gente teve, máquinas estão desligadas, pessoas estão em casa, né? Saúde está em crise, a segurança também está em crise, então a gente está naquele momento de caos total. Esse é o momento que a gente se encontra. Então, por que não falar desse assunto? Que eu vou dizer para vocês, gente, é um dos assuntos que as pessoas mais se interessam nos cursos de sistema de gestão, é gestão de riscos. Por quê? Porque quando a gente fala de risco, as normas internacionais têm um padrão de entendimento internacional sobre o que significa ser risco. Então, eles unem padrões internacionais de normas ISO, assim como padrões internacionais no modelo PMBOK, que é o modelo do PMI de gerenciamento de projetos, que é um dos modelos mais aplicáveis no mundo todo. Então, não é um entendimento apenas pelas normas ISO, mas de outras normativas e outros padrões nacionais e internacionais. E todos eles chegam à seguinte conclusão: quando a gente vai definir riscos, né, é sempre importante a gente falar de que tipo de risco ou que consideração, né, nós estamos propondo nesse entendimento. Gente, risco nada mais é do que o efeito da incerteza. Todas as normas, quase todas, se não todas, falam sobre isso. O que é risco? Risco é o efeito de uma incerteza. Então, por exemplo, nós aqui do Instituto Aqualung temos um enorme prazer de fazer o nosso mutirão de limpeza em setembro, que a gente sempre faz. É tradição do Instituto Aqualung fazer o mutirão de limpeza de praias em setembro. É o evento principal do Instituto Ecológico Aqualung, é um evento onde se movimenta melhor todos os recursos, né, em termos de recursos, em termos de estabilidade do Instituto, em termos de envolvimento de equipe, tudo isso está em torno desse evento, né? Então, o que ocorre? A gente tem um risco aqui. Qual é o nosso risco? Nós temos um objetivo, nós temos metas dentro dos nossos padrões, dos eventos que a gente promove, a gente tem como promover, só que nós, nesse momento, estamos incertos sobre se vamos ou não vamos alcançar esses resultados. Se a gente está incerto sobre isso, nós temos um risco, ou temos vários riscos. Então, é a incerteza para o alcance dos objetivos, das metas, das ações. Então, assim, né? Toda organização que se preze, seja pequeno, médio, grande porte, de qualquer segmento, tem seus riscos.
Tem riscos no dia a dia, que eu digo, tá, gente? Tem riscos na área de vendas, tem risco de não vender produto, não vender serviço, tem riscos na área financeira, na gestão financeira do negócio, de você não alcançar a sua estabilidade econômica financeira que foi estimada. Tem riscos de projetos, eu quero estabelecer, eu quero implantar um novo projeto. Tem risco de dar certo, tem risco de dar errado. Tem risco na área ambiental, riscos ambientais de você, dentro de um empreendimento, trazer aspectos ambientais muito significativos onde não haja compensação ambiental, isso é um risco, tá? Tem riscos na área de saúde, de segurança do trabalhador, ou como as normas dizem, de incidente, para ficar mais generalizado, riscos de incidente, riscos de trabalhadores promoverem atos inseguros de trabalho, inúmeros riscos, né? Riscos de produção, legal, enfim, gente, são muitos riscos. E aí, o que ocorre? A gente está enfrentando esse momento, né, da pandemia do Covid-19, onde tudo está incerto. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente percebe que existe uma desorganização total em todos os sentidos, né? Por parte do nosso governo, por parte dos empresários, as pessoas não estão sabendo, na verdade, o que fazer. Porque é a primeira vez na história da Terra que a gente está vivenciando um momento como esse, né? Assim, a gente percebe que os nossos pais, os nossos avós, aqui, né, vivenciou uma guerra há muitos anos atrás com relação ao golpe militar, à ditadura militar, como cada um interpreta e tal, e a gente percebe que foi uma grande crise daquele momento, daquela década, né? Só que agora nós estamos vivenciando uma crise tão grande né? Tão grande quanto, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, os empresários não sabem quando as máquinas serão ligadas, né? Não sabe se vão manter seus trabalhadores, se vão. As pessoas por si só não sabem se vão ou não se manter nos empregos. Muitos já se encontram desempregados e por aí a gente já está vivenciando uma outra crise, que é a crise econômica, que vai assombrar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, porque a gente está falando de uma história que o mundo todo está vivenciando. Então, o que a gente tem para enfrentar daqui em diante são os riscos, que muitos deles serão ou já foram concretizados e outros ainda estão por acontecer. Então, a gente está aí diante de uma crise econômica. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas a gente sabe que a gente está caminhando para uma crise econômica financeira que vai assombrar o nosso país, que já está debilitado com isso. E como é que a gente Agora, vai... Bianca, dentro da política de gestão de riscos, né, que basicamente as empresas elas têm que mapear seus riscos, acho que você vai falar um pouco do processo, né? A gente percebe que praticamente nenhuma empresa no planeta, dentro do mapeamento de seus riscos, imaginou um risco como a Covid-19. Quer dizer, as pessoas imaginavam diversos riscos, né? Mas ninguém conseguiu criar um plano de ação para um risco tão grande. E mesmo quando o vírus apareceu na China, eu lembro as primeiras semanas que fecharam a principal província onde nasceu, o mundo ficou olhando para aquilo sem tomar nenhuma atitude proativa, no sentido de dizer, caramba, e se esse risco bater na minha província, onde eu trabalho, né? Por que você, pela tua experiência, né? A primeira pergunta que eu faria para fazer essa dinâmica ser interessante, por que o mundo, vendo o vírus nascer na China, um território imenso com 50 milhões de habitantes ser fechado, né, que foi onde começou o vírus, por que as empresas não se alertaram? Como que o processo de gestão de riscos não tomou aquilo a sério? Como que você vê isso? Muitas organizações, mas organizações apenas de grande porte, grandes multinacionais, entenderam que esse risco que nasceu na China podia chegar e, consequentemente, chegaria no seu país. Mas isso foi um privilégio de poucos, né? A gente está falando de grandes empresas de grande porte, de segmentos industriais, né, que monopolizam o mundo todo.
Então, a gente vê, por exemplo, algumas indústrias nos Estados Unidos que já tinha colocado isso no seu planejamento estratégico, já tinha identificado essa ameaça, né, esse fator entrante aí, mesmo que vindo de países tão distantes. Mas, infelizmente, foi uma realidade de poucos, né? Assim, a gente jamais imaginaria que isso chegaria desta forma como chegou aqui, né? Então, muitas organizações, eu costumo até brincar com algumas turmas minhas, né? Tem algumas frases que já são clássicas minhas, que assim, gente, quando a gente estuda gerenciamento de mudanças, onde a gente tem que prever os riscos dessas mudanças, percebam o seguinte, a mudança pode vir planejada, que é aquela que você se organiza de forma planejada, né, para vivenciar, para enfrentar esse risco, ou pode vir sem ser anunciado, né, que é aquela visita não desejada, que bate na sua porta e diz assim, olha, cheguei e agora se vira com essa situação, entendeu? Então, existem esses dois contextos aí, todas as normas, principais normas, abordam esse conceito, né, mediante uma mudança, mediante uma questão que o país está vivenciando, que o mundo está vivenciando, e que isso pode trazer algum risco para a tua organização, para a tua sociedade, essa mudança ela pode vir de forma planejada ou pode bater na sua porta, né? E foi o que aconteceu, né? Para a maioria das organizações, a mudança chegou, bateu na porta e falei, cheguei, agora você vai dar teu jeito, se vira, não tem saída, não tem como voltar atrás, né? Então, as organizações estão tendo que lidar com essa situação hoje, tá? E quais são as normas que a organização tem que seguir se ela quer montar um plano de gerenciamento de riscos, até para não incorrer novamente no que nós estamos vivendo hoje, né? Quais são as diretrizes em termos de normas mundialmente aceitas, internacionais? Como é que funciona isso? Isso. Existem normas nacionais e internacionais, né, que lidam com essa situação e que têm padrões estratégicos para identificar, analisar, avaliar o risco, né, e até tomar ações sobre os riscos identificados. Então, assim, a gente tem, por exemplo, as normas internacionais. Existe uma norma que passou a ser muito famosa, que é a ISO 31000, tá? Ela é uma norma que traz uma proposta, né, com uma metodologia no processo de identificação, análise e avaliação de riscos. Essa proposta ela é bem simples, mas assim, já existem também ferramentas mais simples que são utilizadas no dia a dia do trabalho, como simplesmente fazer uma APR, uma análise preliminar de risco. Você pode trazer ferramentas aí que cientificamente já vêm desde a década de 80, como o uso do FIMEA nos processos operacionais, e de projetos também, desenvolvimento de projetos. Existem vários métodos aí. Agora, um fato curioso é que, né, hoje, se você dissesse assim, Bianca, existe uma norma internacional, né, que trate do processo de identificação, análise e avaliação de riscos? Sim, Luca, existe a ISO 31000. Mas um fato curioso é que todas as normas internacionais, elas entraram no modelo de padrão onde se obriga a organização a identificar seus riscos, né? Então, como eu falei, o risco é o efeito de uma incerteza, tá? Dentro de um padrão onde você estima um objetivo e uma meta, você pode ter incerteza de alcançar esses resultados, tá? Esse risco, ele pode trazer um efeito negativo, que é o que a gente chama de risco negativo, ou ele pode trazer um efeito positivo. O efeito positivo de um risco é uma oportunidade. O que é um efeito positivo de um risco? É criar uma oportunidade, né? E todas as normas passaram a ter esse padrão. Então, ou seja, eu falo da ISO 31000, que é a norma padrão universal no processo de gerenciamento de riscos, mas assim, Bianca, eu estou interessada em gestão ambiental, né? Existe alguma norma que determine a necessidade de identificação, de análise de riscos no padrão ambiental, nos riscos ambientais? Sim, a norma ISO 14001 internacional, a segunda norma mais famosa do mundo, né? Essa norma é uma norma de gestão ambiental, onde você tem uma proposta para implementação do sistema de gestão ambiental, mas ela está lá.
a organização deve identificar riscos e oportunidades que possam favorecer ou desfavorecer o sistema de gestão ambiental da empresa. E aí existem outros padrões, então a gente está entrando aí com uma série de normas, a gente tem a 37.001 de gestão antissuborno, né, a norma de gestão antissuborno também que está fazendo o maior sucesso, junto com a de compliance, que é 19.600, e todas as duas, seja para implementar uma sistemática de gestão de compliance, de gestão anticorrupção dentro da sua organização, você tem que identificar riscos e oportunidades. A gente está falando agora também de uma norma internacional que passou a ficar muito famosa, que é a gestão da segurança da informação, que é a ISO 27001. Não vou dar spoiler, porque é tema para a nossa live aqui, vai ser com a Ana Paula Brito, ela vai falar sobre isso, mas que também determina a necessidade de se identificar riscos e oportunidades que possam favorecer ou desfavorecer a segurança da informação. Ela, inclusive, vai falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a ser obrigatório e que até agosto todas as organizações vão ter que implementar, né, o sistema de proteção de dados. E dentre outras normas. Então, qualquer norma hoje, qualquer sistema de gestão que você for trabalhar, Bianca, meu assunto é saúde e segurança, né? Eu me preocupo mais mesmo é com saúde e segurança, né? As normas de saúde e segurança também propõem uma sistemática de gerenciamento de riscos? Sim, gente. A ISO 45001, que é a norma internacional que trata da gestão da saúde e segurança, também tem lá a sua cláusula lá representativa para o sistema de gerenciamento de riscos. Então, todas as normas hoje praticamente obrigam a organização a pensar no sistema de gerenciamento de riscos. Agora, eu só quero chamar atenção para uma coisa. Não é simples, quando eu falo em gestão de riscos, não é simplesmente abrir uma planilha e falar assim, olha, processo, né, numa coluna, riscos, oportunidades, plano de ação e pronto, acabou. Não. As normas estão vindo com uma proposta muito superior a isso. Isso é que é muito interessante, que assim, antes de você desenvolver uma sistemática de gerenciamento de riscos, integrando sistemas, ou dependendo do sistema que você tem, você primeiro precisa desenvolver uma mentalidade, porque a gestão de risco ela tem que fazer parte, do sangue da organização, da mentalidade da organização. Então, primeiro você tem que estudar o contexto que a tua organização está inserida, identificar quais são os pontos fortes, aquela famosa análise SWOT, né? Pontos fortes, certo, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E com base nesse estudo, você vai desenvolver aí uma cultura baseada na mentalidade de riscos. Porque mais do que ter uma planilha, é você ter uma cultura. Isso é que é diferente. Agora, essa cultura tem que partir da alta direção? Como é que é isso? Exatamente. Você tem que ter um comprometimento. Porque a gente viu questões como Mariana, por exemplo, e coisas de barragens, né? Que existia uma política de riscos, mas aquele risco especificamente não foi considerado grave. E não existia dentro da cultura da alta direção, nós estamos falando de mega empresas, né? Eles não tinham a cultura de risco como a gente percebe que ela tem que existir. Isso é fato? Com certeza. E percebam que essa cultura não envolve só uma cultura de sobrevivência, não, Luca. Envolve fatores internos, mas envolve fatores externos. Então, por exemplo, intermediações ou relacionamento entre organizações e governo pode ser um risco, tá? Então, ou seja, isso é uma questão política que estava envolvida. Todo mundo sabe que o caso de Mariana, né, tem caso, tem situação política envolvida, mas esse era o contexto dessa organização com o atual sistema político. Foi avaliado esse risco, esse fator entrante que pode ser positivo, pode ser negativo, né? O desenvolvimento político para uma organização pode ser favorável, e aí a organização transforma em oportunidades, né? Mas pode ser desfavorável, que foi o caso deles. E aí a organização transforma isso em uma ameaça. Passa a ser uma ameaça para a organização no processo de gerenciamento do seu risco. Quando você vê que tem um fator entrante de fora, tipo o governo, um cliente, um fornecedor, uma outra parte interessada, que começa a dar palpite no seu processo de gerenciamento de riscos, gente,
né, você tem que começar a pensar. E a mentalidade de riscos da organização? E é porque a mentalidade de risco é um fator de sobrevivência. E a gente percebe o quanto que esses fatores muitas vezes são velados ou são escondidos. E aí, quando você vai perceber, já virou, já teve uma consequência muito drástica. Daí a importância de, sim, respondendo lá a tua pergunta, a alta direção tem que ser a principal envolvida nesse processo. A cultura parte da alta direção. Todas as normas falam também nessa necessidade de você ter o comprometimento da alta direção. Porque, claro, gente, sem o comprometimento da alta direção, o sistema de gestão nenhum vai funcionar dentro de uma organização. Então, você tem que ter realmente a alta direção altamente comprometida e entendendo qual é o contexto dela naquele momento, e aí sim estabelecer uma mentalidade de riscos para saber lidar com essas situações, né, do antes, durante e após Covid-19. É isso. Não deu para tratar antes, está tratando no durante e o após, né? Essa aqui é uma das grandes preocupações, Lucas. Eu vou dizer para vocês, muitos alunos ligam para mim e falam assim, Bianca, como vai ser o sistema de gestão das organizações pós-Covid-19, né? Como que as organizações vão ter que passar a se comportar, né? Eu costumo dizer, muitas vezes a gente aprende com essas lições, né? Infelizmente, muitas vezes, muitos dos nossos aprendizados não vêm pelo amor, vêm pela dor. Então a gente tem que sentir essa dor, a gente tem que vivenciar essa dor de viver uma crise, de viver uma situação, né, que você nunca havia esperado. Quantos empresários estavam para desenvolver e abrir seus negócios agora, né, na semana que aconteceu a pandemia da Covid? Quantos empreendedores estavam para potencializar os seus negócios nesse momento? Quantos trabalhadores, depois de 2 anos de desempregado, receberam uma notícia, agora você está empregado, na semana da Covid-19? Né? Como funciona isso? Né? É um sistema que a gente faz dentro de nós, dentro de uma crise, um processo criativo, um processo onde a gente desenvolve essa criatividade, né? E vamos trabalhar os riscos, né? Porque tá aí, a gente tem que Agora, vivenciar todo esse como é que vai processo. ser para você? É uma pergunta que me fizeram, tem algumas perguntas aqui. Como é que vai ser esse processo de revisitar toda a gestão de riscos pós-Covid? Quer dizer, as empresas vão ter. Como é que vai ser o passo a passo? Eu estou voltando, eu estou com uma situação em que parte dos meus empregados agora estão trabalhando home office. Muitas empresas até perceberam que o home office é uma excelente experiência, que ela funciona bem e estão conseguindo parte dos funcionários, eles estão quebrando grandes paradigmas, né? Quer dizer, todo mundo tem que estar debaixo do mesmo teto, e agora eu já percebo que se parte dos meus funcionários trabalham em casa, eu até aumento a minha produtividade. Tivemos empresas que aumentaram a produtividade, que o funcionário não se estressa na ida e na volta. Obviamente ele tem outros estresses domésticos, né? Ele tem outras questões que dentro do ambiente de trabalho ele não enfrenta, mas assim, você que é especialista nisso, né? O que que a empresa voltando? Amanhã estamos voltando, gente. Volta todo mundo para a sala. Por onde que eu começo o meu processo de gestão de risco? Como que eu revisito isso? Como que eu defino novos riscos? Como que eu transformo essa nova realidade de uma forma mais tangível? Sim, entenda o seguinte, né? O processo de gestão de riscos ele está interligado ao gerenciamento de mudanças. Então, assim, todas as Ok? normas também falam sobre gestão de mudanças. E todas as normas no processo de gestão de mudanças falam sobre a necessidade de avaliar o risco mediante uma mudança. Então, como que as organizações vão tratar isso? Elas vão tratar isso, né, com o aspecto de gestão de mudanças, porque é uma mudança que aconteceu, é uma mudança que interferiu e que ainda vai interferir por longos e longos anos uma estrutura, né, uma estrutura de trabalho. Então, você deu um exemplo ótimo aqui, né? A gente fez uma reestruturação dentro da organização, as pessoas que trabalham em escritório passaram a trabalhar em casa e tal. Só que assim, a gente começa, por exemplo, a se deparar com uma série de outros
perigos e danos associados à saúde e segurança do trabalhador que até então não havia sido pensado. Porque você Aham. tira o trabalhador que estava dentro de um escritório, né, que era um local controlado, que tinha lá um laudo ergonômico, onde se preocupava com Aham. a ergonomia do trabalhador. Ele sentava na cadeira correta, ele tinha o computador correto, ele tinha uma estrutura de trabalho, um posto de trabalho Pautas completamente certos, tinha tudo, né? correto, né, dentro do padrão de uma organização. E aí você vira para o fulaninho que trabalha 8 horas por dia e fala assim, fulaninho, agora você vai trabalhar em casa, tá? Então você vai trabalhar em home office, a gente vai te dar uma ferramenta para você falar online conosco e pronto, se vira com o que você tem. E aí o cara vai lá, né, monta um escritório, uma base de trabalho assim, a meia boca, com a estrutura que ele tem, com os recursos que ele tem, e aí começa a se deparar com uma série de outros perigos e danos associados à saúde e à segurança do trabalhador. Então, tudo isso precisa ser revisto. Tudo isso, todas essas consequências precisam ser revistas. Então, pós-pandemia, é se repensar, sim, na estrutura de trabalho, né? Se pensar também na movimentação da economia, que pode também trazer muitos riscos que podem ser favoráveis e desfavoráveis, né, para um sistema de gestão de uma organização, é sentar, né, vivenciando essa mudança que está vivenciando, trazer essa mudança para dentro do seu contexto, tá? E aí você sim identificar riscos, oportunidades. Eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu virar minha tela aqui, rapidinho, para vocês verem uma figura. Deixa eu só colocar aqui na figura. Peraí, que eu estou virando aqui. Para vocês entenderem, né, um pouco desse movimento da organização, que a organização deve fazer, né, mediante essa mudança. Olha aqui, vou passar aqui agora. Vamos ver se foi. Deixa eu só chegar para trás um pouquinho, tá? Olha Ok, só. deu para Essa, ver. essa figura aqui, gente, é a figura do velho e O famoso PDCA, né? PDCA. Exatamente, tá? Então, esse aqui é um modelo, é a estrutura de gestão de todos os sistemas de gestão. Então, perceba o seguinte, né? A gente tem aqui, né, o famoso PDCA, Plan, Do, Check, Next, né? E ele diz que você precisa planejar um sistema. Só que antes de você planejar um sistema, se vocês perceberem aqui nessa setinha aqui, ele diz que antes você precisa identificar qual é o contexto que a organização está inserido, né? Qual é o contexto que ela está no momento da pandemia do Covid-19? Ela está bem, ela está mal, né? Ela financeiramente está muito mal, está muito, né? Conseguiu se reestruturar rapidamente e tal. Quem são aqui, ó, as partes interessadas envolvidas nessa organização? Quem é o cliente? Quem é o fornecedor? Quem são os organismos reguladores, fiscalizadores, né? E quais são suas necessidades e expectativas? Aqui, ó, tá vendo? E aí, com base nesse contexto, você está criando o quê? Uma mentalidade. Aí, nessa mentalidade é que você vai entrar no PDCA. Aí é que você vai planejar um sistema de gestão pós-pandemia, mediante esse contexto que você vivenciou e o que você precisa fazer ali em diante. Aí você vai planejar, o giro do PDCA, planejar, desenvolver, executar, monitorar, medir, avaliar. E olha, perceba quem está no meio do PDCA, foi o que o Luca me perguntou, ó. Liderança. Né? Por quê? Porque a liderança, que para mim, a liderança é de fundamental importância. Quando eu falo de liderança, são todos, é a alta direção, os líderes imediatos reunidos para pensar em solução de como desenvolver o seu negócio, lembrando dos aspectos e impactos ambientais, dos perigos e riscos associados à saúde e à segurança do trabalhador, dentre outros aspectos aí relacionados, sabe? Certo. Agora, você tem uma experiência grande na parte de auditoria das principais normas nas empresas que estão certificadas, né? E, obviamente, essas empresas, na volta à normalidade, elas vão ter um monte de não conformidades, acredito eu, né? No sentido de que os processos mudaram, elas não tiveram tempo para reformular essa gestão de mudanças, não tiveram tempo de documentar
até porque estão ainda num processo digerindo, né? É, como é que funciona essa parte de auditoria? Vai ter um tempo para as empresas se adequarem a uma nova realidade, a acharem qual o caminho, e aí sim criarem as ferramentas dentro da gestão de mudanças e seguirem todo o processo de passar as informações internamente, documentar isso e criar um novo padrão operacional? Como é que é isso? Isso, eu costumo dizer assim, né? Depois que a situação se normalizar, os auditores eles vão entrar com força total, principalmente nesses dois assuntos dentro de uma auditoria, né? Gestão de Aham, mudanças, gestão de riscos, né? Então as organizações já sabem, devem estar preparadas que, né, os auditores vão entrar fortemente nesses assuntos, né? Por quê, gente? Qual é o objetivo de um auditor? Avaliar a conformidade de um sistema, não é identificar não conformidades, é avaliar as conformidades. Então, qual é a grande preocupação do auditor quando ele estiver conduzindo uma auditoria depois que a situação se normalizar? É aquela velha pergunta: a gente sabe, você sofreu, eu também sofri, todos nós sofremos, né, com o momento da Covid-19, mas o que a gente quer saber? Você consegue manter um sistema de gestão, né? Buscando a melhoria contínua do seu sistema de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança pós-Covid-19? Então, eles vão entrar fortemente com esses assuntos, porque eles vão querer entender qual vai ser o novo contexto. Uma das coisas que a gente mais vai perceber é a mudança do contexto da organização. Bom, eu espero que todos estejam aham, aprendendo com isso, né? Na minha opinião, eu acho que o que deveria se mexer inicialmente é no planejamento estratégico da organização. Eu acho que todas as perfeito, organizações perfeito, perfeito. precisam rever o seu planejamento estratégico. Até porque eu sempre faço uma brincadeira nas minhas turmas, que é o seguinte: se você se deparou com uma não conformidade, provavelmente teu quadro de risco está furado. Provavelmente a sua mentalidade de risco está furada, porque não era para se deparar com uma não conformidade. Então, vai ser um momento de você rever o seu contexto, o seu planejamento estratégico, né? Se agarrar naquilo que te fortalece. Não, o que me fortalece ainda, apesar do Covid-19, por exemplo, é a minha marca. A minha marca, o meu valor ainda é forte, muito forte, mesmo depois do Covid. Então, ó, se agarra na tua marca. Agora, eu vivenciei algumas fraquezas aqui, né? E muitas ameaças. Uma das ameaças foi a demissão em massa que eu gerei, e agora as minhas máquinas voltaram a rodar, a funcionar, foram ligadas, e eu não tenho trabalhador, vou ter que contratar tudo de novo, do zero. Né? E aí a gente começa a vivenciar outros tipos de problemas, né? Problemas na produção, porque eu tinha o melhor gerente de produção, eu tinha o melhor líder de fábrica, eu tive que demitir Sim, a todas essas perda é muito pessoas. grande de qualificação, né? Nesse momento. Nós, Exatamente. E aí nós estamos perdendo. eu lembrei até de um outro fator, Luca, que é extremamente importante, principalmente para organizações aí que têm seus negócios ao longo de muitos anos, que é o capital intelectual, o conhecimento organizacional, né? Será que ele Que se conseguiu perde, né? manter Estamos perdendo. aquele público, aquele conhecimento organizacional que ele tinha ao longo dos anos? Então provavelmente vai se deparar aí com problemas relacionados ao conhecimento organizacional. A empresa vai ter que se reinventar, vai ter que aprender. Por um lado é muito bom, mas por outro lado é uma perda sim, porque conhecimento organizacional não tem valor, não se mede isso, né? Então é um valor imensurável, e aí a gente vai ter que, né, entrar na nossa estrutura, na nossa nova estrutura, se reinventar para construir um sistema de gestão mais sustentável, né? Aí entra essa briga. É, é uma pergunta que me fazem bastante, né? Nesse período de isolamento, a gente sabe que muita gente está em home office, muita gente perdeu o emprego, infelizmente, todo mundo preocupado com a volta, as pessoas estão procurando, nesse período de isolamento, qualificações, né? Cursos em todas as áreas, né? Para tentar voltar ao mercado um pouco mais qualificado. Dizer, caramba, eu fiquei 2 meses fora do mercado, né? De uma forma forçada, mas estou voltando com essas certificações, com esse conhecimento para agregar valor
para ajudar as organizações a conseguirem se reconstruir após essa, vamos chamar de guerra, né? É uma guerra. A Segunda Guerra Mundial, as empresas pós-guerra tiveram que se reinventar do zero, né? E aí as pessoas me perguntam, na questão especificamente de gerenciamento de risco, qual o perfil da pessoa que tem que se formar, ter esse conhecimento da ISO, da norma, se é de uma área única, se é só sustentabilidade, ou se em cada área da empresa devem existir pessoas com esse conhecimento que possam agregar valor e que possam juntos construir um sistema macro de gestão de riscos. Entendeu? Se é uma coisa só para uma área específica ou se qualquer gestor, qualquer pessoa com essa função de gestão tem que estar preparado e ter o conhecimento para fazer a gestão de riscos. Eu costumo dizer, gente, que entender de gestão e fazer gerenciamento de risco é uma habilidade de qualquer líder. Qualquer líder de qualquer segmento precisa saber, sim, identificar, né, analisar e se antecipar as consequências de um risco, né? Então, ele é uma área que qualquer segmento pode entrar, né? Ou seja, você sendo líder, você tem que tomar decisões. A gente sabe que nossas decisões têm riscos que podem ser positivos, riscos que podem ser negativos. Então, entender do processo de gerenciamento de riscos é uma habilidade para qualquer profissional de qualquer segmento, como eu disse aqui, né? Gestão de risco está em qualquer processo da organização, em qualquer área de uma organização. Você tem uma noção, né? Quando nas nossas turmas de auditores, a gente sempre fala, olha, gente, é praxe do auditor chegar em qualquer departamento de uma organização, na produção, na logística, no projeto, na manutenção, e perguntar quem é o responsável da área. Primeiro, você fala sempre com o responsável, é a primeira pergunta. E a segunda, quais são os riscos da sua área? Quais são os riscos do seu departamento? Manutenção, por gentileza, eu queria saber quais são os seus riscos. Os meus riscos é de eu, por exemplo, programar uma manutenção preventiva e não executar, né? Eu defini aqui um cronograma, mas por uma questão de prioridades, a alta direção não me deixou executar aqui meu cronograma de manutenção preventiva, por exemplo. Entendeu? Então, gente, isso é para qualquer área. Perfeito. Agora fala um pouco, me perguntaram sobre o teu curso. O teu curso são 2 dias, né? São 16 horas, né? O que você passa no curso, qual a metodologia, né? Como é que você explica o processo de gestão de risco? Quer dizer, como é que a pessoa vai passar por esse aprendizado? Beleza, sim, é um curso de 16 horas, né? A gente pode fazer em 2 dias completos ou em 4 dias quebrados, tá? E a gente fala sobre um pouquinho sobre o conceito de risco, de que forma a gente se depara com os riscos que são planejados, aqueles que não são planejados. A gente faz um passeio aí sobre as principais normas internacionais sobre entendimento de riscos e tudo mais. Trazemos alguns exemplos e estudos de caso, né? Tipo, olha, gente, avalia essa situação aqui. Onde você está identificando riscos, né? A gente tem bastante estudo de caso também, muito exercício, né? Mas a gente foca o quê, gente? No processo de gerenciamento de riscos. Então, a gente vai falar sobre a estrutura da norma ISO 31000, né? A gente também fala da 31010, que traz alguns métodos também para gerenciamento de riscos, que é uma outra norma que traz também métodos para gerenciamento de riscos, identificação, análise e avaliação de riscos. E aí, mais uma vez, eu vou passar aqui, né? A gente trabalha em cima dessa estrutura, ó, que é o PDCA da ISO 31000. Ele é um pouco diferente, mas ele é bem complementar. Essa aqui, ó, falando, ó, primeiro, entender o contexto que a organização está inserida. Então, a gente vai ensinar, né, o aluno a entender esse contexto, né? Que contexto que a organização está inserida, quais são as questões internas, as questões externas, né? Que possam favorecer ou desfavorecer a organização. E aí a gente entra na metodologia, identificação de riscos, e aí a gente traz alguns métodos para você identificar riscos, algumas planilhas, a gente pratica bastante dentro do contexto, processo de identificação de riscos, de análise,
né, como analisar esses riscos uma vez identificados. Então, a gente traz também alguns critérios e metodologias para análise de risco. Então, por exemplo, a gente pode fazer análise de ocorrência, probabilidade, severidade, partes interessadas envolvidas, requisitos legais envolvidos, avaliar esse risco para determinar sua significância, porque, claro, se eu tenho uma planilha de 100 riscos, eu preciso saber o que eu vou atacar primeiro. Então, primeiro, identificar a priorização, né, das questões que foram levantadas, dos riscos levantados, e estabelecer, respectivamente, as suas tratativas. Aí, para a tratativa dos riscos, a gente traz alguns métodos para tratamento, como os 5W2Hs, aquele famoso plano de ação, né? Você pode também usar algumas ferramentas de planejamento para estabelecer a tratativa dos seus riscos e tal, e movimentar, girar, rodar o PDCA. Uma vez identificada a tratativa dos seus riscos, né, monitorar, medir, analisar criticamente, roda e retroalimenta o PDCA, né, que a gente sabe que o PDCA nunca tem fim, né, por isso que ele tem o formato de uma roda aí. Tá? É dessa maneira, e a gente sempre, nosso objetivo maior é trazer um pouco do entendimento da sistemática da ISO 31000, que é o padrão internacional para gerenciamento de riscos. Poxa, excelente, excelente. Perguntas? Então, já estamos chegando quase no final da nossa história aqui, né? Já estamos rodando nosso PDCA, tem 45 minutos já rodando, né? Vou ver algumas perguntas, não sei quem gostaria de fazer alguma pergunta específica. Eu gostaria também de dizer que os Aqui o cursos Marcela Moreira está dizendo que tem empresas que estão enviando cadeiras para a casa dos funcionários, Opa! exatamente por essa Graças questão a Deus. ergonométrica, né? Quer dizer, a gente, na realidade, as empresas também vão ter que se adequar a isso, né? Para acertar a sua política de trabalho, né? Ô, De como é que... Marcela, isso é uma qualidade de poucos, tá? Isso aí é minoria da minoria da minoria que faz isso, viu? Mas que bom, né, que tem organizações pensando nisso, né? Porque a outra estrutura que às vezes reclamam muito, falou assim, você não está conseguindo entrar, não está conseguindo interagir com a gente, porque às vezes o funcionário, gente, não tem uma internet de banda larga boa. Já pararam para pensar nisso? Né? Tipo assim, vou te dar uma senha no Zoom, vou te dar uma senha numa ferramenta maravilhosa. Do que adianta ele ter uma senha numa ferramenta maravilhosa e não ter uma boa internet? Né? E aí não pense em pagar. Não, por conta da internet do meu funcionário não tem nada a ver comigo. Como não tem? Né? Você mudou o seu processo de trabalho, mas não muda a internet do cara, o cara está trabalhando com a internet que ele pode pagar, entendeu? Olha o risco. Tá? Então, realmente tem que parar e pensar. É questão de mentalidade mesmo, né, gente? O Carlos Bueno que está com a gente, que legal. Oi, Carlos! Né? Parceiro nosso, aluno nosso, super legal. Ele está fazendo uma pergunta interessante ligada ao home office, né? Das mudanças que isso está trazendo, inclusive o convívio com os pets e familiares, enfim, né? E se a 45.001 deverá passar por uma revisão, né, em função desse convívio, desse trabalho em casa, home office, você acredita que as normas pós-pandemia vão ter que passar por uma adequação para essa nova realidade que nós estamos vivendo, tanto a nível desse vírus ou de outros que poderão vir, né? Porque foi a primeira vez que a gente teve um vírus tão violento, mas não significa que seja o último, né? Uhum. A gente sabe disso, né? Uhum. Então, possivelmente, as empresas agora vão colocar na matriz de risco um isolamento social em função de alguma pandemia, né? Isso, obviamente, acredito que, a partir de agora, qualquer grande organização que se preze vai ter que levar em consideração o risco do isolamento social como um dos principais riscos que a organização poderá passar ao longo dos tempos. É como um terremoto. A gente teve um agora, nada impede de ter um outro terremoto aqui a 4 anos em São Francisco. Né? Então, isso vai afetar as normas? Como que você sente isso? Qual a tua previsão? Entendo o seguinte, assim, eu ouvi assim, um murmurinho dizendo que a ISO 9001, que mudou em 2015, parece, não tem nada oficial, tá, gente, que vai passar por uma mudança, e como a ISO 9001 é uma norma mãe,
né? Quando ela muda, todo mundo acaba mudando, tá? Pode ser que isso aconteça. Mas, por exemplo, a ISO 45001 é uma norma muito recente, né? Ela foi criada em 2018. E ela foi criada, no meu entendimento, é uma norma muito robusta. Então, quando você olha o processo de identificação de perigos e riscos associados à saúde e à segurança do trabalho, você tem uma página inteira falando dos tipos de perigos e Uhum. danos que você pode identificar numa organização. Então, para mim, é uma norma muito completa e ela se encaixa no Covid e qualquer outra situação que a gente for vivenciar, a meu ver, tá? E todas as normas Uhum. também têm um requisito de gestão de mudanças. Então, ou seja, nós estamos num momento onde a organização vai ter que identificar e gerenciar essas mudanças. A Covid-19 é uma mudança que entrou no nosso país, no nosso mundo, e a gente vai precisar lidar com isso. Então, assim, não sei se eles vão se antecipar, se vai ser muito rápido esse processo de mudança, se houver, tá? Mas as normas estão preparadas sim, né? Elas estão lá bem representadas com o processo de gestão de riscos, mediante uma mudança, então eles têm todos, né, todas elas têm o requisito de mudanças e de riscos. É só a ISO 14001 de gestão ambiental que fala de uma forma um pouco mais tímida sobre gestão de mudança, mas continua falando, tá? Ela fala sim lá no seu processo operacional, uma vez vivenciada uma mudança, tem que identificar riscos, aspectos, impactos, quando preciso for, tá? Mas todas as normas estão asseguradas com essas duas cláusulas, que é a cláusula de gestão de mudanças e de identificação, análise e gestão de riscos. Tá bom? Perfeito, perfeito. Vamos ver se tem mais alguém pedindo alguma coisa. Fala um pouco sobre riscos Fala um pouco ambientais. sobre os riscos ambientais, né? O Diogo está querendo saber alguma coisa, se há medidas mitigadoras e compensatórias nesse sentido. Então, Diogo, as pessoas brincam comigo, né, quando sabe que eu trabalho muito com risco, perguntam assim, Bianca, de todos esses riscos, o meio ambiente é o que está agradecendo mais, né? Porque se as máquinas estão desligadas, consequentemente, menos impactos estão sendo gerados. Nesse entendimento, né, dessa forma de ver, sim, tá? Mas de toda forma, a gente fala sobre a importância, sim, de identificar aspectos e impactos ambientais, que hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. A gente teve uma live maravilhosa agora com o professor Altamirando, que nos falou sobre isso, sobre a importância de você identificar os aspectos, né, prevendo as situações do futuro, inclusive, né, para as nossas novas gerações. E sim, é super importante quando a gente estabelece um sistema e a gente provisiona uma integração, porque a gente está falando aí, focando em saúde, em segurança, em produção, em economia, né? Mas a gente precisa também do equilíbrio, né? O equilíbrio ambiental dentro das nossas ações. Então, ou seja, identificar riscos ambientais é de suma importância para uma organização e para a sociedade. Tá? Então, sim, você identificar os aspectos e os impactos ambientais, por exemplo, considerando, porque assim, a gente sabe que muitas organizações já têm pelo menos um pedacinho evoluído dessa informação aí, no intuito de identificar aspectos e impactos da sua produção, da sua logística, do seu transporte de entrega e tal. Só que a gente sabe que quando a gente fala em identificar riscos ambientais, né, identificar também aspectos e impactos ambientais, a gente tem que considerar, gente, um ciclo de vida, tá? A gente tem que entender, a gente tem que fazer a famosa ACV, análise do ciclo de vida desse produto, né? E o ciclo de vida está desde a necessidade de você comprar uma matéria-prima que vai gerar aí uma movimentação para a sua produção, tá? Que já tem aspectos, impactos, tem riscos, tem resíduos, tem tudo,
até a destinação final, ou seja, do berço ao túmulo. E agora a gente se depara, agora não, que já tem um tempo, né, mas a gente se depara com a lei de logística reversa, onde eu digo assim, não é mais nem do berço ao túmulo, né, do berço ao renascimento. Você tem que fazer renascer aquilo que você impactou para o meio ambiente, né, com a teoria da logística reversa. Então, sim, é de suma importância que as organizações não só continuem fazendo, mas intensifique esse olhar, né, para você entender qual é o futuro que você vai deixar para o seu planeta, até por questão de sobrevivência do seu negócio. Se você quer que o seu negócio sobreviva, você precisa entender que as gerações futuras precisam estar bem, precisam estar de bem com o meio ambiente, com os aspectos ambientais envolvidos no seu processo produtivo, para você vislumbrar a sustentabilidade do seu negócio. Então, identificar riscos, administrar riscos ambientais do seu negócio é uma questão de sobrevivência, gente, sobretudo econômica. Tá? A gente tem lá o famoso tripézinho da sustentabilidade, o famoso triple bottom line, que foi criado pelo John Elkington, que eu sempre coloco na organização. Se você quer sobrevivência para o seu negócio, inclua o tripé da sustentabilidade. Pense sim no desenvolvimento econômico e financeiro para sobreviver economicamente com o seu negócio, mas pense sim nos aspectos, nos impactos que são gerados e pense num sistema, numa sistemática de compensação, numa sistemática de mitigação e de compensação ambiental sobre aqueles aspectos significativos que você está gerando. Então, é o equilíbrio. Você só consegue viver, né, dentro de um padrão sustentável quando você pensa no equilíbrio. Porque à medida que o seu negócio vai crescendo, vai se desenvolvendo, automaticamente ele vai impactando mais. Ele impacta a sociedade e impacta o meio ambiente. Então, você tem que pensar em crescer com equilíbrio. É isso. Ok, Bianca, temos 5 minutos. A última pergunta é a seguinte, e tem que responder rápido, até para a gente falar do concurso e do curso que a gente vai dar. Temos 5 minutos. Então, olha o risco aí. Vamos fazer o gerenciamento de risco de 5 minutos. Ai, meu Deus do céu. A pergunta básica é a seguinte, até a Covid, né, as pessoas imaginavam que o planejamento de uma gestão de riscos estava ligada somente a setores muito grandes, de alto risco, como mineradoras. Então, a gente fala assim, poxa, a Vale não fez bem seu dever de casa. Né? Agora a gente está percebendo que a mentalidade de riscos está associada ao bar da esquina. Ou seja, nós tivemos pequenas lojas, bares, está ligado também ao ambulante, que nunca pensou que a profissão dele pudesse um dia entrar em risco. Ele tem que ter uma segunda alternativa, uma segunda fonte de renda. Né? Então, você, só para finalizar, você diria que hoje a importância da gente introduzir a cultura de gestão de riscos está mais abrangente? Quer dizer, a sociedade recebeu uma lição grande, tipo, mesmo um pequeno restaurante, ele tem que levar em consideração o risco do negócio dele de uma forma vital, prioritária, porque se algo der errado, ele morre. Isso, é isso? Totalmente. Qualquer organização de qualquer porte tem que pensar, planejar, desenvolver, implementar uma sistemática de gerenciamento de risco do seu negócio. E considerando não só a visão da organização, mas a visão dos famosos stakeholders, das partes interessadas, de quem compra, de quem fornece, de quem regulamenta a legislação, de outras partes interessadas. Porque se você não pensa em crescer, né, juntamente com suas partes interessadas, né, eu vi que a Karina entrou aí rapidamente. A Karina é a filosofia dos 3 Gs, né? Ganhar, ganhar e ganhar. Três tem que ganhar, né? Filosofia dos 3, né? Então, tipo assim, você crescer com sustentabilidade. Ok. Então, só para dar 2 boas notícias para quem está nos seguindo e todos aqueles que vão ver esse vídeo, porque esses vídeos acabam passando em todas as nossas mídias sociais, né? Nós estamos preparando até um canal para ter todos os vídeos que vamos ter de todas as lives, vão ser mais de 20 lives, vão estar à disposição para quem não viu uma live, vai poder ver todas, né? Então acho que é interessante, né? E só para complementar, quem quiser estudar isso mais a fundo, o Instituto Aqualung, junto com a Bianca,
Nós criamos um curso no dia 6 e 7 de julho, tem um mês pela frente, né? Onde esse curso vai ser dado online, numa plataforma do Zoom dedicada do Instituto, que tem funcionado extremamente bem. Então, quem quiser, entre em contato para conhecer a Ementa e para sair dessa pandemia com uma formação forte para vocês levarem isso para as organizações. E nós estamos em cada live sorteando um curso de 8 horas, né? Então, vale 8 horas para a melhor frase, né? E em alguns casos estamos dando um valezinho de R$ 200 se tivermos mais gente participando. Bianca, conta como que funciona, que tem 2 minutos para as pessoas se inscreverem. Eu vou mandar aqui o telefone para a frase. Vai lá. Ah, palestra de risco cheio de risco. Então, gente, é um vale cupom que a gente está sorteando de 8 horas. E aí vocês vão ter que escrever aí no celular, se o Varley puder colocar aí pra gente o número do celular. Qual é, Luca? Eu não sei de É cabeça. 21 98464, vamos botar aqui, 76, que é o meu. Isso é o meu direto. Então, quem quiser reclamar, reclama comigo mesmo. Quem tiver Ó, sugestões, dá vamos lá sugestões. rapidinho, E ó. com a frase, vamos lá. Então, a frase, o código é riscos, você tem que escrever o código riscos, dizendo uma frase. Qual a importância do gerenciamento de riscos no retorno do trabalho? Qual a importância do gerenciamento de riscos no retorno do trabalho? Mande uma mensagem No para a gente. máximo um parágrafo, no máximo um Até seis e parágrafo. meia, 6h30.